Todo mundo no feriado tá conectado, né? Tô sobrecarregando. Mas a gente já teve acesso a muitas informações boas. A gente realmente já tá encaminhando para a finalização da live. De qualquer forma, a gente tem que persistir, porque conteúdo precioso aqui hoje. Vou convidar novamente pra gente fechar o assunto da relação da artrite com a trombose e a gente, claro, pode fazer perguntinha sim, manda ver. Se a internet deixar, a gente responde. Tá, Jaque? Ai, ai. Agora foi? Foi. Ai, vamos lá, mas a gente já está encaminhando para o final. Só para fechar a questão da relação é, da, da artrite com a trombose. Você falou da questão, né, do equilíbrio entre formar o trombo e manter o sangue anticoagulado, que às vezes vê se se me corrige, tá? Às vezes a artrite pode, por causa da inflamação, daquelas questões de não procurar o atendimento, fazer uso, né, dos medicamentos, pode até interferir um pouquinho nesse processo, é isso? Basicamente é assim, nós temos essa balancinha que diz se a pessoa vai ter uma trombose ou não. Digamos que aquele paciente com artrite reumatoide que tem uma inflamação mantida, essa inflamação pode contribuir para desequilibrar essa balancinha e com Tá. isso predispor a trombose. Acho que resumindo dessa maneira. Tá bom, excelente. E porque a gente fala das causas, dos sintomas, pra gente, e a gente já viu, né, que às vezes tem aquele marcadorzinho genético, né? Como que os reumatologistas, né, os médicos que atuam com essas doenças, é, como que eles lidam na questão de prevenção? Quais as dicas que eles dão para a gente poder ter uma vida com qualidade de vida? Ó, redundante. Ter uma vida com mais qualidade e cuidar de uma forma. A gente talvez não evite que isso aconteça, mas o que tem na literatura que fala assim, olha, tais comportamentos ou tais coisas diminuem a probabilidade. Para a gente pensar um pouquinho em esperança e em espalhar hábitos bons. Tá bom, vamos lá então primeira coisa, tratamento da artrite reumatoide mais precoce possível. Com isso a gente controla a inflamação, controla a doença, né? Outra coisa que a gente precisa pensar também é aquele paciente que às vezes está com muita dor, ele pode ser um paciente que pode ficar muito parado, né? Então ele é um paciente, a gente sabe que às vezes quando a pessoa fica parada, acamada, com dificuldade de se movimentar, isso pode ser um predisposto à trombose também, então o tratamento da artrite reumatoide também pode contribuir com isso. Além disso, então, fazendo um tratamento da artrite reumatoide adequado, precoce, a intervenção nos fatores de risco para trombose. Então, cessar tabagismo sempre está entre as primeiras coisas. Quando o paciente for fazer uma cirurgia, informar o médico, ele vai fazer, às vezes, uma cartinha dizendo para fazer uma profilaxia antes de fazer a cirurgia, que coloca uma heparinazinha e aí diminui a chance desse paciente ter algum risco de trombose durante um procedimento cirúrgico. Se o paciente for fazer uma viagem acima de 6 horas, a gente orienta que esse paciente vá com uma meia elástica, uma meia compressiva, que esse paciente se movimente durante aquele trajeto, eleve, levante, movimente o pé, vá ao banheiro, se movimente um pouco para evitar esse fator de risco que é o da estase, de ficar parado em relação a isso, fazer atividade física, perder peso naquele paciente que tiver com sobrepeso ou obesidade, controlar os fatores de risco relacionados a dislipidemia que a gente fala, ou colesterol e afins. Então, o controle desses fatores de risco, naqueles pacientes que tiver um risco aumentado de trombose, observar qual que vai ser o método contraceptivo mais adequado para aquele caso específico,
se eu vou usar um DIU, se eu vou usar uma pílula, uma mini pílula, qual que é um DIU de Mirena, um DIU de cobre, cada situação de acordo com o seu ginecologista e o reumatologista em associação podendo fazer a melhor escolha desse método anticoncepcional. Então, todos esses fatores juntos, com isso a gente consegue resultar numa prevenção melhor em relação à trombose, né, para esses pacientes. As prevenções gerais habituais. Então, o tratamento precoce junto com a prevenção desses fatores de risco. Eu queria responder só algumas perguntinhas que eu vi durante a live, se a gente cair, mas eu espero que não. Algumas pessoas perguntaram em relação à alimentação e artrite reumatoide. A gente não tem estudos extremamente específicos mostrando que isso é um resultado, então nós não podemos afirmar que cientificamente, comprovadamente, a gente tem associação entre uma alimentação e um desenvolvimento ou agravamento de uma artrite reumatoide. Então, o que eu oriento sempre o paciente, se ele observa que alguma coisa tem relação, que ele evite aquele alimento por uma questão daquele paciente especificamente, ou seja, caso a caso, individualmente. Mas nós não temos um estudo científico mostrando que determinada alimentação é resultado ou aumenta a artrite reumatoide. A outra bebida alcoólica, doutor? Porque a gente fala muito de cigarro e eu sempre fico pensando em bebida alcoólica. A bebida alcoólica, especificamente, a gente não tem uma associação com o desenvolvimento de uma trombose. Agora, se esse paciente bebe muito, ficar acamado, vai ficar internado, alguma coisa assim, isso pode ser um fator de risco. Além do que, alguns pacientes que fazem uso de algumas medicações para artrite reumatoide devem evitar a bebida alcoólica, porque isso pode contribuir para alguma alteração de enzima hepática, interação, alguma coisa assim, e por isso também fazer esse tipo de prevenção. E eu vi outra perguntinha aqui falando também se a esclerose múltipla pode ser um fator de risco para trombose, né? Qualquer doença que gere uma imobilidade, ou seja, uma dificuldade de mobilidade, que aquele paciente permaneça mais tempo acamado, alguma coisa assim, pode ser um fator de risco. Mas nem todo paciente que tem esclerose múltipla está nessa condição, está nessa situação. Muitos pacientes se deambulam perfeitamente, andam novamente. Então, até onde eu sei do ponto de vista reumatológico e do geral das tromboses, pode ser um fator de risco, mas acho que não há uma associação totalmente estabelecida entre isso. Qual é o exame feito para descobrir trombose? Não, gente, oxi. Ô, internet. Vou te falar, viu? Gente, vocês estão aqui? Gente! Vocês estão aqui? A gente tem que finalizar essa live com persistência, porque são informações mega, mega, mega importantes. Voltou? Oi, voltou. Acho que eu que caí agora, né? Todas agora. Pra gente combinar. Sua vez. Isso. Pra gente ficar kit aqui na história, né? Então, live tem que ser assim. Mas você estava fazendo mais uma pergunta? Alguma coisa que você queria saber exatamente? Só pra gente finalizar, né? Ficou claro sobre a busca precoce pelo tratamento. E para a gente também ampliar essas informações sobre reumatologia. Conta para a gente, doutor, quais são as principais doenças, né, que você trata no consultório, para as pessoas se ligarem e entenderem um pouquinho da especialidade, porque ajuda a gente aqui nessa questão aqui da vida e trombose, que nunca é só a trombose, sempre tem mais alguma coisinha. Tá ótimo. Bom, vamos lá. Doenças que estão muito no universo da reumatologia. Doenças autoimunes sistêmicas relacionadas a queixas articulares. Então, paciente com queixas articulares no geral pode procurar um reumatologista. Não precisa ir só no ortopedista, tá, gente? Tá bom, gente? Isso. O ortopedista
Eu acho que essa é uma informação importante. O ortopedista às vezes vai tratar uma fratura, algumas condições, mas procura o reumatologista se aquela condição está crônica para ele avaliar se não tem alguma doença reumática associada ou às vezes tratar isso de uma maneira um pouquinho diferente. A outra coisa é... Doenças como osteoporose também fazem parte do tratamento do reumatologista. Doenças como dores articulares no geral, como artrite reumatoide, lúpus, vasculites, que são às vezes doenças vasculares que acometem os vasos arteriais dos membros. O que mais que a gente... Fibromialgia, de dor crônica, a gente cuida bastante também de fibromialgia. Além disso, tem algumas doenças como síndrome de Sjögren, associado com secura de boca e secura de olho, que também é uma doença autoimune que a gente também consegue tratar. Lúpus, síndrome antifosfolípide, né, que aí está muito relacionado com trombose também. Então, a síndrome antifosfolípide é uma das doenças que a gente também trata. Além disso, gota, né? Então, pacientes com gota, com artrose no geral também a gente trata. Pacientes com esclerose sistêmica, que é uma doença de espessamento da pele, a gente também trata. E doenças reumáticas no geral, como a gente falou aí, a espondiloartrites, que são problemas de coluna, lombalgias mecânicas comuns. Então, tudo isso está na alçada da reumatologia. Então, se você tem dores no geral, dores articulares, é sempre, às vezes, legal dar uma olhadinha com um reumato para poder fazer uma avaliação adequada e, com isso, identificar a doença o mais precoce possível. Excelente. Doutor, vamos encerrar. Nós fomos persistentes, né? Eu sempre deixo aqui o contato, né, das pessoas que se dispõem a participar das lives, especialmente num dia que a gente poderia estar descansando e tal, mas a gente está aqui espalhando informação e prevenção. Meu muito obrigada por esse momento. A gente deixa as lives salvas lá no YouTube aqui. Agradeço muito. Com certeza, em outras oportunidades, aqui está sempre a Trombose